O Brasil seria campeão da Copa do Mundo de 2010, segundo o canal O Anjo de Copa. Então vamos estar reagindo aqui hoje, galera. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários ou na descrição do vídeo o link do canal original, tá? Para vocês ir lá, curte, comenta e dá aquela força lá. E vamos seguir aqui no vídeo. Lá vamos nós de novo. Depois do fracasso na Copa de 2006, a CBF resolveu apostar em um velho conhecido e anunciou Dunga como novo treinador da seleção brasileira. Ele que liderou uma reformulação do time, depois de diversas estrelas se aposentarem do futebol internacional e dando oportunidades a novos jogadores. Sua lista para a Copa de 2010 foi bem dividida entre os torcedores. Ele focou em jogadores experientes, com uma certa ausência ou outra, e abriu mão de chamar alguns jovens que estavam voando o mundo afora. Cara, o que ele foi criticado por não ter chamado Ganso e Neymar. E assim, galera, com toda razão, né? Com toda razão, no mínimo, o Neymar merecia estar na seleção em 2010. Poderia ter sido diferente, né? Porque Neymar é um craque, um gênio, todo mundo sabe disso. Assim, eu tinha levado os dois, né? Mas Dunga afirma que não levou por falta de experiência e aquela coisa toda, mas a gente sabe, né? É, que poderia ter sido, provavelmente poderia ter sido diferente a nossa Copa do Mundo de 2010, mas virou história, né? De uma forma negativa, mas virou história. Vocês pediram muito e aqui está o ano de Copa consertando mais uma convocação. E vamos ver quem será o mais burro no final das contas. E as regras dessa convocação são simples. Eu não vou poder considerar o desempenho de nenhum jogador durante a Copa do Mundo e algo que eu já seguia, mas não chegava a comentar, é de que eu não posso mudar a formação que o técnico usava. O Dunga na maioria das vezes começava o jogo com essa escalação inicial, basicamente um 4-4-2, variando conforme a partida avança. Dito isso, vamos começar falando dos goleiros convocados pelo Dunga, que foram o Júlio César, o Gomes e o Doni, que é justamente o jogador que eu vou tirar da lista. E bom, creio que todo mundo sabe que o Júlio estava vivendo o seu auge em 2010, sendo peça crucial da tríplice coroa da Inter nesse ano e para muitos era o melhor goleiro do mundo no momento. O Gomes era chamado uma vez ou outra pelo Dunga durante o ciclo, ele já era conhecido no país por ser o goleiro do Cruzeiro em 2003, teve uma passagem excelente pelo PSV, participou de 3 Copas das Confederações e em 2009 e 2010 fez uma boa temporada pelo Tottenham, teve uma boa percentagem de jogos sem sofrer gols, contribuiu demais para a quarta posição do time na Premier League e se destacava principalmente por ser um goleiro bem elástico. Só que infelizmente ele também era marcado por suas falhas, algumas até muito absurdas, mas de verdade, eu ainda acho que foi uma convocação merecida, ele mostrou por anos que é um bom goleiro, era um cara com experiência na seleção e estava lá por muito mérito. Agora o Doni eu já não compartilho a mesma opinião. Ele era um cara que o Dunga tinha muita confiança, principalmente depois da Copa América de 2007, em que o Doni salvou a seleção por diversas vezes, com destaque na disputa de pênaltis contra o Uruguai, só que na Roma ele oscilava demais entre boas atuações e gols sofridos de forma bem questionável, e o que piorou sua situação foi uma lesão em 2009 que o tirou dos gramados por 6 meses, e até mesmo da Copa das Confederações. Quando voltou, ele não conseguiu mais sustentar a titularidade e passou a temporada inteira sendo banco de outro brasileiro, o Júlio Sérgio. E um goleiro que na minha opinião tinha que estar na lista de qualquer jeito era o Victor do Grêmio. O cara tinha sido eleito o melhor goleiro do Brasileirão de 2008 e 2009, estava com o grupo na Copa das Confederações justamente no lugar do Doni, inclusive foi o titular da seleção até o fim de 2010 com o Mano Menezes. A menção honrosa vai para o Fábio do Cruzeiro, que foi evoluindo a cada ano do ciclo e até mereceu uma convocação ou outra a fim de observá-lo, mas infelizmente não aconteceu. Então vou manter. Se você parar pra pensar o que Fábio fez no Fluminense esses últimos anos, cara, que goleiraço é o Fábio, velho. Cara, campeão de Libertadores, foi um mundial incrível aí no Mundial de Clubes. Eu acho que esse era um goleiro que merecia mais espaço na seleção, tá, galera? Não é só a minha opinião, é a opinião de muitos, mas infelizmente ele não teve tanta oportunidade, né? Mas vida que segue, né? Dessa forma os nossos 3 goleiros, sendo o Júlio César e o Gomes convocados por Dunga e o Victor convocado por mim.
E agora vamos para os laterais, e os convocados de Dunga foram Maicon, Daniel Alves, Michel Bastos e o Gilberto. Aqui o lado direito está perfeito, com o Maicon sendo um dos melhores laterais do mundo na época, se não o melhor, e o Dani Alves não ficava muito atrás disso, sendo importantíssimo no Barcelona e também jogava muito bem no meio campo. O problema aqui foi no lado esquerdo, com o Michel Bastos sendo chamado de forma improvisada na posição, sendo que ele até então tinha jogado a carreira toda no meio campo e principalmente no ataque pela ponta esquerda. Se o Dunga queria um lateral com características ofensivas, poderia muito bem recorrer ao Marcelo do Real Madrid. Ele que saiu do Fluminense com a missão de substituir o Roberto Carlos e já estava no caminho certo, sendo o titular absoluto no sistema defensivo do time, algumas vezes jogando até mesmo no meio campo e na ponta esquerda assim como o Michel Bastos, só que a diferença era de que o Marcelo era um lateral de origem, se profissionalizou nessa posição e teve uma adaptação muito rápida em um dos maiores times do mundo, e por isso eu coloco ele nessa convocação. E o Gilberto teve bons momentos no futebol em meados dos anos 2000, com a seleção ele participou das conquistas da Copa das Confederações em 2005 e da Copa América de 2007, esteve também na Copa de 2006, mas depois disso ele foi deixado de lado pelo Tottenham e acabou ficando de fora das convocações. O que mudou isso foi sua chegada ao Cruzeiro em 2009, onde passou a jogar no meio campo e voltou a mostrar seu bom futebol, o que viabilizou seu retorno à seleção para a Copa de 2010. Aqui talvez pode haver muitas opiniões divididas, tinha um público que apoiava o Gilberto na lista, outros pediam o Felipe Luiz do La Corunha, mas para mim ele não podia estar na Copa de jeito nenhum, pois havia acabado de sair de uma lesão que o tirou dos gramados por 4 meses, tinha a opção do Kleber, ele que já esteve com o grupo na Copa das Confederações, mas não agradava a grande maioria, assim como o André Santos, que também estava lá em 2009, jogou como titular, então já que é impossível chegar a um consenso, eu preferi usar a minha opinião impopular e colocar o Adriano do Sevilha na convocação. A principal característica dele era que ele sabia usar os dois pés muito bem, ou seja, era um jogador ambidestro, podia jogar do lado esquerdo e direito tranquilamente, além de poder ser usado no meio campo dos dois lados. Ele não era um jogador excepcional, mas suas boas atuações na temporada fizeram ele parar no Barcelona do Guardiola. Então assim ficaram os nossos laterais, agora com o Marcelo e o Adriano na nossa convocação. Vamos agora para os zagueiros. Cara, bons laterais, apesar de alguns ali a gente nem, né? Mas assim, bom laterais. Nada a reclamar. Assim, bem melhor do que as opções que nós temos hoje, com certeza. Convocados da lista original foram Lúcio, Com todo respeito, tá? Juan, Thiago Silva e Luizão. E cara, pra ser sincero, na minha opinião e na do Dunga, não tem nada pra ser mudado por aqui. O Lúcio, o primeiro pentacampeão aqui da lista, titular absoluto em toda a década, era capitão desse time e vinha de uma grande temporada pela Inter. Juan era um cara excelente fisicamente, esteve junto com o Lúcio na Copa de 2006 e fez boa temporada na Roma. O Thiago Silva já tinha dado muito certo no Fluminense, fez uma grande temporada pelo Milan, e o Luizão era outro que trazia muita experiência pra seleção, esteve na Copa de 2006, em 2009 terminou a Copa das Confederações como titular e também vinha de uma grande temporada, dessa vez lá no Benfica. Então simplesmente não tem nenhum motivo para eu tirar qualquer um deles. A única opção que eu já ouvi falar antes que poderia ser convocado era o Miranda, que foi o melhor zagueiro do Brasileirão por 4 anos seguidos, mas sinceramente eu acho que o Dunga convocou perfeitamente nessa posição e não precisamos mudar em Aqui realmente são bons nomes, né? Thiago Silva, Juan, Lúcio, Luizão. Aqui também concordo. nada por aqui. Vamos agora para os meias convocados originalmente, que foram Gilberto Silva, Felipe Melo, Elano, Ramires, Josué, Kleberson, Kaká e Júlio Batista. Bom, vamos com calma. Pra quem não sabe, né? O Rufi era volante, né? Meio campista. Veio pra zaga depois ali da idade já avançada, né? E querendo ou não, você tem que estar com o físico em dia. Então, pra quem não sabia, né? Nosso Rufi aí, ó, era volante. Calma, porque essa parte aqui vai ser meio complicada. O Gilberto Silva vai ficar na convocação, ele já não era mais aquele grande jogador da época do Arsenal, mas estava jogando bem no campeonato grego pelo Panathinaikos, era um dos mais experientes do grupo, sendo mais um pentacampeão, era um dos líderes do vestiário brasileiro, um volante muito seguro e chegou muito bem fisicamente para a Copa, mereceu estar lá. O Felipe Melo talvez muitos discordem, mas vou deixá-lo aqui na convocação. É muito verdade que a temporada dele na Juventus foi bem decepcionante, a imprensa pegou demais no pé dele
tanto por isso quanto o seu temperamento em campo, mas na seleção ele funcionava e encaixava bem no time. Poderia jogar como primeiro e segundo volante e por isso eu mantenho ele na lista. O Elano foi um dos que mais jogaram no ciclo e jogou bem. Era um dos principais cotados para o time titular. O problema foi que justamente nessa temporada ele sofreu diversas lesões, sendo que uma delas foi diagnosticada há um mês para a Copa começar. Era claro que ele não estava 100% para o torneio, mas também precisamos concordar que era muito difícil tirar um cara desse da Copa. Então eu vou deixar aqui na convocação, principalmente para trabalhar sua condição física. O Ramires vai sair somente por opção tática, é inegável dizer que era um bom jogador e fez boa temporada no Benfica, principalmente jogando no meio campo pelo lado direito, uma função que o Elano e o Daniel Alves faziam de forma excelente. E pro lugar dele eu chamaria o Lucas Leiva, para ser uma alternativa direta ao Gilberto Silva. Ele que já estava muito bem encaixado no meio campo do Liverpool, tinha acabado de fazer a sua melhor temporada da carreira até então e poderia muito bem ser encaixado aqui no time. E agora o Josué vai sair da convocação pelo motivo de que não precisava de mais um volante. O Gilberto Silva, o Felipe Melo e agora o Lucas Leiva já eram suficientes para a posição. Pro lugar dele eu chamaria o Hernanes do São Paulo. Foi 3 vezes eleito para a seleção do ano entre 2007 e 2009, com destaque principalmente para 2008, onde ele foi o craque do campeonato. Era um jogador com características bem equilibradas, tanto defensivamente quanto ofensivamente, vou colocá-lo com toda certeza. O Kaká durante todo esse ciclo foi tratado como o grande craque do time, mas infelizmente assim como o Elano, o Kaká sofreu demais com sua condição física. Pouco antes da Copa, o craque sofreu uma lesão na coxa esquerda e acabou precisando fazer um tratamento intensivo. Quando se apresentou para É que eu acho que o Kaká ele já tava já chegando ali na sua quase aposentadoria, né? Então isso contava muito, né? Eu acho que ele jogou até 2010, se eu não me engano. Ou foi um pouco mais, se eu não me engano, tá? Se eu não me falha a memória. Então isso acaba contando muito também, né, galera? seleção, ele ainda estava com dificuldades no treinamento. Como não existe a hipótese de você tirar um jogador do calibre do Kaká de uma Copa do Mundo, a solução é trazer uma alternativa a ele. O Dunga resolveu chamar o Júlio Batista, que eu não concordo, fez uma temporada bem apagada pela Roma, com a maioria dos jogos começando no banco de reservas, e no seu lugar quem chega é o Ganso. Ele que estreou no Santos em 2008 jogando uma partida ou outra, mas foi em 2009 que ele assumiu a titularidade. Ele chamava muita atenção pela sua técnica, seus dribles, sua excelente visão de jogo, que valorizava demais os seus passes no ataque. No primeiro semestre de 2010 ele já era um dos protagonistas do time, até a parada para a Copa ele já estava com 33 jogos, 13 gols e 6 assistências, além de ser campeão paulista e encaminhar o Santos para a final da Copa do Brasil. Sabendo o estado que o Kaká estava e observando as opções disponíveis, o Ganso poderia muito bem ter sido selecionado e composto o time daquele ano. E o Kleberson também vai sair Concordo, tá? Eu concordo. Naquele ano ali, o Gansandia tava jogando muita bola que hoje a gente sabe que a condição dele ele tá com uma condição não tão favorável, mas naquela época o Ganso era embaçado. essa convocação porque não tem necessidade de chamá-lo. Já coloquei jogadores como o Hernanes, o Elano e até mesmo o Felipe Melo para jogar em sua posição, então eu vou preferir destinar a vaga dele a mais um atacante. E é essa posição que vamos resolver por último. E foram chamados o Luiz Fabiano, Robinho, Grafite e Nilmar. O Luiz Fabiano e o Robinho não tem nada pra falar, os caras jogavam demais pela seleção e eram titulares absolutos. E aqui eu já vou adiantando que aquela vaga do Kleberson vai pro Ronaldinho. Além dele tirar todo o peso do Kaká com a responsabilidade de ser o grande craque do time, ele poderia muito bem ser o tal do reserva de luxo, podendo aparecer no lugar do próprio Kaká no meio campo ou do Robinho no ataque. E ao contrário do que muitos pensam, ele estava muito bem pelo Milan, fez 15 gols e mais 19 assistências numa temporada bem mais ou menos do time italiano. Claro que ele estava longe do seu auge no Barcelona, mas ainda tinha gás para participar dessa Copa e poderia fazer uma graça. E sem contar, né, galera, que é o Ronaldinho, né? O bruxo, né? O cara é gênio, cara. Você podendo contar com um gênio no seu banco é uma coisa que, sim, de, de, de chances de 0 a 100, você tem uma grande porcentagem de chance de dar certo, né?
sair por pelo menos meio tempo dos jogos. Agora chegou a hora de decidir um centroavante reserva, então vamos lá. O Grafite foi convocado com muita surpresa por todo mundo. Ele havia feito um 2009 espetacular, sendo campeão alemão com o Wolfsburg, mas depois disso fez uma temporada legal, com 18 gols e 5 assistências em 40 jogos, e chamava atenção por ser um cara alto e muito bom fisicamente. Junto com ele foi convocado o Nilmar, que veio de uma boa temporada de adaptação ao Vila Real, marcando 12 gols e mais 9 assistências em 44 jogos, e era um jogador muito veloz. O Adriano, que em 2009 voltou para o Flamengo e liderou o time para a conquista do Campeonato Brasileiro. Em 2010 ele diminuiu um pouco o seu ritmo, e algo que fez o Dunga, que queria convocá-lo para a Copa, tirar ele da lista, foi sua falta de comprometimento com os treinamentos no Flamengo. Já deve ser conhecido por todos vocês que os problemas pessoais do Adriano infelizmente foi afastando ele do futebol, e realmente foi uma pena, viu? Outra opção que surgiu na época foi o Diego Tardelli, que foi muito bem em 2009 com o Atlético Mineiro, chegou até a ser convocado, mas não empolgou. Também não dá para esquecer do Pato, que esteve na Copa das Confederações e sempre fazia os seus gols no Milan. E diante de tantas opções é impossível chegar a um consenso, então eu pelo menos vou seguir o Dunga e deixar o Nilmar aqui na convocação. E pronto. Enquanto isso, o Grafite vai ser substituído e acho que vocês já adivinharam que é o Neymar que vai entrar aqui na lista. Sabe quando o Ronaldo foi para a Copa de 94 depois de um começo absurdo no Cruzeiro e o Kaká quando foi para a Copa de 2002? O Neymar nessa convocação vai ser nesse estilo aí. Os números dele já eram absurdos desde o primeiro ano no profissional. Em 2010 marcou 18 gols e mais 5 assistências no Paulistão, e na Copa do Brasil já eram 10 gols em apenas 6 jogos. Uns acham que foi um absurdo o Neymar não ter ido da Copa, que ele faria a diferença e tudo mais. Outros acham que o Dunga estava certo, até porque o Neymar tinha apenas 18 anos na época, poderia ser jovem demais para encarar uma Copa do Mundo, e como já tem o Nilmar na reserva, Ronaldinho podendo substituir o Robinho e o Ganso como reserva do Kaká, isso viabilizou o Neymar aqui nessa convocação, mas não com o objetivo dele entrar no jogo e decidir, e se entrar no segundo tempo se tiver um jogo em que o Brasil esteja vencendo tranquilamente, se não, pelo menos ele estaria ali se enturmando com a seleção. Cara, é o que eu falei, que eu acabei de falar aqui um pouco antes. É, se você tem um jogador do calibre do Neymar no banco, do Ganso, sei lá, do calibre de um Ronaldinho Gaúcho, você colocar ele pra, sei lá, jogar ali 20 minutos. Cara, o potencial o potencial não, a chance de ele fazer alguma coisa pra decidir, um passe decisivo, um gol decisivo, é muito alta. Eu acho assim que foi ranziza demais de, do treinador de não querer ter levado. Acho sim que foi ele bateu o pé e não quis levar, não sei qual foi o motivo exatamente. Ele fala que era porque não tem experiência, mas cara, a gente vê aí hoje, assim, não querendo comparar auge com auge, mas Yamal decidindo para Espanha, tantos outros craques aí que dessa nova geração que, pô, enfrenta jogo muito difícil, mas decide, né? Eu não tô dizendo que não tô querendo comparar, né? Uma coisa com a outra, mas vocês me entendem, né? Então assim ficaram os nossos atacantes, agora com a adição do Ronaldinho e do Neymar. E assim ficaram os nossos 23 convocados da nova seleção para a Copa do Mundo de 2010, com 8 mudanças ao todo, destaque para o Brasileirão com 5 jogadores, o Campeonato Italiano com 7 brasileiros, e olha que hoje em dia é difícil de ver isso, e destaque também para a La Liga com 6 jogadores. E chegou a hora de fazer a escalação desse time, e para isso eu vou usar o Bomba Pet. Cara, um bom time, tá? Um bom time. É, apesar que tem muita gente que não vai concordar, mas assim, olhando papel por papel, é um bom time, cara. Da Copa do Mundo de 2010. E já vou adiantando que é praticamente a mesma coisa do Dunga, que é Júlio César no gol, linha defensiva com Maicon, Lúcio, Juan e Marcelo, primeira mudança no time, e que face incrível que ele tem aqui no jogo. O meio-campo vem com o É isso que eu tava Silva como reparando. primeiro volante, mais à frente são Elano de um lado e o Felipe Melo do outro, por mais que possam discordar. Ele funcionava aqui no time, Kaká é o meio ofensivo e a dupla de ataque é com Robinho e Luiz Fabiano. Como tem a questão física do Elano, que era preocupante, poderiam muito bem ser usado o Daniel Alves em seu lugar,
e no lugar do Kaká, que também não estava 100%, poderia colocar o Ronaldinho ou até mesmo o Ganso. E essa foi mais uma convocação do ano de Copa, espero que tenha mudado um pouco a sua percepção sobre a seleção da Copa de 2010, lembrando que esse vídeo foi feito para debatermos sobre esse tema, imaginarmos um Brasil hipotético daquela época, e é claro que muitos não irão concordar com a minha lista, então eu peço que comente o que você mudaria, se você deixaria do jeito que estava, ou se quiser elogiar também, eu ficarei muito feliz. Inclusive, vocês devem ter percebido que eu fiquei mais responsável nas escolhas, não tirei o Marcelo dessa vez e fiz algo pensando na condição física do elenco e principalmente em alternativas para os jogadores titulares. Quero agradecer imensamente as boas mensagens em relação ao meu conteúdo, muita gente chegou através de vídeos de convocação. Cara, como eu falei antes, um bom time. A gente poderia ter ganhado? Não sabemos. Mas assim, olhando para a lógica, o meu amigo aqui do o ano de Copa tem méritos, cara, tem méritos. Realmente faz sentido. Uma pena a gente não ter ganhado, mas a gente tá aí, né? 2026 para tentar o Hexa, né? Então é isso, galera. Ó, vou deixar aqui mais uma vez falando o link do canal do nosso amigo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!